Ela acabou de fazer um dos maiores ataques à Ucrânia. Só que esse ataque saiu um tiro pela culatra porque passou em cima do espaço aéreo de outro país, que no caso pertence à OTAN. E aí, será que vamos ter uma resposta? Porque assim, quando invade território aéreo de outro lugar é meio complicado. E principalmente de um membro da OTAN, aí a coisa tá mais feia ainda. Mas acredite ou não, isso aí provavelmente pode dar muitos problemas para a Rússia. E falando em Rússia, né, vamos falar um pouco também sobre o que aconteceu do Estado Islâmico com a Rússia, porque parece que o Estado Islâmico está assinando seu atestado de óbito. Assim, ninguém gosta do Estado Islâmico no mundo inteiro, e depois do ataque da Rússia, os prisioneiros sendo para julgamento, e aliás, o Estado Islâmico ter divulgado fotos e vídeos terríveis sobre os russos, sendo... Vocês sabem que eu não posso falar esse tipo de coisa no vídeo, né? Mas isso aí pode dar muito, mas muito problema para o Estado Islâmico, né? Porque a gente sabe que o sentimento de indignação da população move montanhas. E a gente vai falar isso nesse vídeo, tá? Então já fica aqui com a gente para não perder nenhuma informação, né? Vamos lá então falar sobre esses assuntos. A Rússia e a Ucrânia vêm fazendo ultimamente alguns ataques, tanto de parte da Ucrânia, que fez ataques principais e ataques muito bons na região da Crimeia, uma das partes mais disputadas até hoje na guerra, e o ponto principal, que no caso é a região da Crimeia, porque assim, se não tivesse a Crimeia, eu acho que uma espécie de acordo já teria feito entre a Rússia e entre a Ucrânia. Mas assim, como todo mundo está querendo tomar aquele território, é um ponto mais forçado ainda para que isso aí não chegue a um acordo de paz tão certo. Mas assim, a Ucrânia fez ataques à Crimeia e outras regiões, e a Rússia também fez ataques à Ucrânia agora nesses últimos dias. No caso, assim, os ataques que a Rússia fez foram ataques que chegaram no seu alvo certo, no caso que era previsto na região de Kiev e outras regiões da Ucrânia, só que todavia, por outro lado, esses ataques passaram por cima de um lugar que não deveria passar, que no caso era a Polônia, né, gente? Então, assim, aqui, quando foi feito o ataque do míssil, temos aqui a Ucrânia, temos a Polônia aqui do ladinho, em vez de passar pelo território ucraniano direto para o território russo, fez isso aqui, ó, passou um pouquinho pro lado da Ucrânia, pro lado da Polônia e chegou na Ucrânia. E assim, quando você invade um território de outro país, mesmo que não seja o território, assim, chão físico, invade o território aéreo, é uma suspeita muito grande, porque assim, podemos entender que talvez possa ser uma espécie de ataque de ameaça ao país, o país poderia responder a esses mísseis e gerando mais problema ainda para a Rússia, poderia ter dado errado esse ataque, ter pegado na Polônia realmente, e aí ia ser outro problema, e também poderia ter o fato aí, né, de claramente o país considerar um ataque direto e uma espécie de guerra, né, gente? Só que assim, a Polônia, antes de querer entrar em polêmica, em muito problema, porque ela sabe que entrar em uma guerra com a Rússia por conta de um espaço, invasão aérea, assim, é muito arriscado. Então, a Polônia não vai entrar, assim, numa treta sem motivo nenhum, né? No caso, a Polônia virou e perguntou para a Rússia, ou seja, amigos, queremos um pronunciamento, queremos que vocês falem sobre isso, o porquê que tem um míssil de vocês em cima do meu céu. Então, claramente a Polônia está cobrando uma espécie de proclamação, no caso, do Putin, falando então do próprio Kremlin sobre esse assunto, porque simplesmente assim, né, é meio duvidoso passar pelo seu território um míssil, né, gente? Mas acredito que talvez não possa dar problemas tão grandes assim, que a Rússia vai pronunciar, e depois que a Rússia fizer esse pronunciamento, a Polônia meio que vai deixar isso de lado, porque não foi atingido, só invadiu o território aéreo, assim, bem pouquinho, e vão deixar aquilo de lado para não esquentar mais ainda os ânimos que a Rússia já tá, né? Então, assim, deixa quieto, problema da Rússia e da Ucrânia, não vamos meter no meio disso, né, gente? A Polônia tá desse jeito. E já que a gente está falando de Rússia, como eu disse para vocês, vamos falar sobre o caso dos islâmicos, né, gente? Saiu agora uma matéria falando simplesmente que os caras que estavam sendo julgados, no caso, os caras que tinham feito meio que o ataque à casa de show, que vocês viram que eu trouxe aqui no último vídeo, o ataque à casa de show, que tinha vários russos lá, e chegou uma galera do Estado Islâmico e saiu metendo bala em todo mundo, né? Fizeram atrocidades
horrorosas, extremamente horrorosas. E eu não posso colocar pra vocês aqui, mas eu vou colocar no meu Instagram os vídeos tudo certinho. Não vou colocar no YouTube porque o YouTube ele me barra. Então depois eu vou colocar aqui na descrição, tá? Aí vocês vão, se quiser assistir o vídeo lá no meu Instagram. Mas assim, só se vocês quiserem. Então vamos voltar pro assunto. O que aconteceu é que esses caras fizeram essa atrocidade. E posteriormente, né, depois eles fizerem tudo isso, os bonitos fugir ainda com a cara lavada, o Estado Islâmico ele fez uma publicação nas suas redes sociais sobre ataques à Rússia. E o que tinha nessa publicação que eles fizeram? A gente já sabe que eles colocam sempre no canal deles as torturas que eles fazem, coisa que pra mim assim, aqui tinha que ser barrado e não tinha que deixar ser publicado. Mas eles divulgam isso nas redes sociais e quando eles divulgaram sobre a Rússia, tem simplesmente o fato que tem um cara morto e vocês já sabem, né? Eu não posso falar isso aqui no YouTube, né? Exatamente isso que vocês estão imaginando e o cara rindo, cara, gente. O povo achando bom, entendeu? Os caras que fizeram o ataque estavam, tipo assim, como se isso fosse o máximo. E o que acontece? Os russos ficaram muito pé da vida, né? Porque assim, querendo ou não, quando você vê esse tipo de atrocidade, assim, que a galera tá debochando, tá rindo, tá fazendo gracinha, você sente sobe assim uma raiva no fundo da sua alma. E os russos estavam desse jeito. E claramente eles queriam respostas, né? Eles queriam que fossem para julgamento esses caras. E assim, conseguiram pegar 4 deles, tá? Parece que tem 8 ou 7 pessoas que estão envolvidas no meio disso, então tem muito mais gente. Mas assim, conseguiram pegar 4. E fizeram exatamente o que já era se esperado de fazer com o governo russo, né? Pegaram eles, os 4 suspeitos. De repente, do nada, os suspeitos apareceram, todo mundo machucado, todo mundo assim, detonado. E, claro, isso foram para julgamentos. Só que o que é o pior de tudo, né? O pior de tudo, gente, preste atenção. Os caras entraram na casa de show. Daí tá tudo certo. Entrou na casa do show, pegou, matou 105, chegaram acho que a mais, né? Acho que 100 e poucas pessoas morreram, acho que 130 e poucas morreram lá nessa casa de show e muito mais ficaram feridos. Fizeram atrocidades, pegaram um cara que estava morto, tiraram uma foto, mandaram, né, nas redes sociais, estão rindo, debochando. E quando o governo russo pega eles, ó, e desce o pau neles, vem a galerinha dos direitos humanos, fala assim, ai, mas você não pode fazer isso, não pode, o governo russo é ditador. Gente, olha, a Rússia realmente é um governo um pouco ditador, mas assim, nesse caso, eu passaria pano, porque eu acho que assim, quem fez, realmente, eu concordo com o governo da Rússia. Se tu fez, tu paga igual o que você fez, entendeu? Não tem nada de misericórdia pra alguém que faz uma atrocidade terrível como essa, né? Pelo amor de Deus, né? Misericórdia pra isso. É assim, aqui eu vou lá, detono uma pessoa, acabo com a vida dela, acabo com os sonhos dela, aí quando vem fazer comigo, ai, eu não quero isso, gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Fala se eu tô errada, que vocês concordam comigo? Eu acho, na minha visão, que isso aí realmente tem que seguir as linhas de antigamente, que é olho por olho, dente por dente. O que você acha que tinha que ser feito com esses suspeitos, né? Coloca nos comentários. Mas, assim, o governo russo pegou e maiou eles, né? Então, eu vou botar as fotos, eu não sei se eu posso botar as fotos pra vocês, mas, como eu disse pra vocês, no meu Instagram vai estar lá. Esses caras pegaram eles, né? O governo russo bateu bastante neles, eles estão todos machucados e foram pra julgamento. E o que acontece? Provavelmente, a gente ou vai ver nesse julgamento que esses caras vão pegar a prisão perpétua, ou então vai ter pena de morte. Então, assim, tá ainda na dúvida, mas os caras não vão sair ilesos assim, né? E depois que eu tava dando uma analisada, eu tava lendo muita matéria, eu acabei vendo que teve aí os motivos que o Estado Islâmico pregou, né, para que esses ataques rolassem na Rússia, porque assim, não foi o primeiro ataque que a Rússia recebe desse nível, né, mas assim, tem um motivo por trás, que segundo o Estado Islâmico, parece que os russos são contra os muçulmanos,
na cabeça deles, entendeu? Que é o que eles estavam pregando, né? Que o Estado Islâmico queria trazer aquela religião toda. Então, segundo eles, os russos os americanos são contra. E eu descobri também que lá na época de 2015, 2016, a Rússia cooperou também com o próprio Kremlin para fazer um ataque ao Afeganistão, se eu não me engano, a Chechênia e a Síria. Eu acho que tem um outro país. Se eu lembrar do outro país, eu coloco pra vocês aqui, gente. Mas, assim, esses são os principais. Tava fazendo, então, operações lá e acabaram destruindo algumas coisas que são do Estado Islâmico, né? Então, como resposta, o Estado Islâmico foi lá e atacou a Rússia desde muito tempo, né? E como eles já não gostam que o Vladimir Putin fique no poder e ele ainda ganhou, foi mais um motivo para ser feito o ataque, né, gente? Mas, assim, simplesmente atrocidades horríveis que esses caras fizeram, e o governo russo nem pegou todo mundo, só pegou 4 pessoas. Mas o que você acha que o governo russo deveria fazer com essa galera que foi presa por ter torturado, por ter matado e por ter feito vários escândalos com o povo russo, né? A gente viu que o Putin chegou até a prestar homenagens a essas pessoas, e aí que eu falo pra vocês da comparação entre o Putin e o Maduro, que eu trouxe no vídeo de ontem, gente. Ontem aí, se você quiser assistir o nosso vídeo de ontem, tá aqui. É só você entrar no nosso perfil aí, você consegue ver. A diferença grande, gente, que eu trouxe aqui pra vocês, e muitas pessoas ficaram na dúvida do Maduro e do Putin, é que o Putin, ele consegue contornar a situação e ter mais diálogo com a população russa. Ou seja, igual, essa galera morreu na Rússia e o Putin foi lá, prestou homenagem, fez, assim, uma integração, querendo ou não, mais emocional com a população russa. E isso conta muito para a parte da política. Ao contrário do Maduro, que a gente sabe que o Maduro não faz isso, e então isso só piora o índice de aprovação dele, ou seja, ninguém gosta do Maduro. Então, pelas medidas que o Maduro faz, o Putin ele já consegue ser um pouco mais, assim, né, vamos falar assim, consegue mais levar as coisas de acordo com a onda dele. Maduro já não, Maduro já é extremamente estourado, vamos falar desse jeito, né, gente? Mas é isso que temos pro vídeo de hoje, que eu trouxe pra vocês essas matérias. Você acha que vai acontecer o quê? Coloca nos comentários. É sempre bom o comentário de vocês, gente. Polônia vai entrar em guerra com a Rússia ou vai deixar por isso mesmo? Ou você acha que esses suspeitos vão receber pena de morte ou apenas vão ficar com prisão perpétua? Ou será que a Rússia vai eliminar eles de outra forma, né, gente? Coloca nos comentários. E eu tô esperando vocês pro próximo vídeo de amanhã. E, aliás, se você tá gostando dos conteúdos, deixa o like e compartilhe o nosso canal. Não se esqueça de seguir a gente também no Instagram, tá, gente? No Instagram eu tô postando também matérias pra vocês sempre. Só que é uma matéria um pouco mais diferente, mais rápida, pra você manter bem informado. Aqui a gente já traz mais explicação, com um pouco mais de opinião. Então, se você quer uma matéria bem rápida, também segue a gente no nosso Instagram.